Voltamos aqui na Dose Certa com o Dr. Vilhena e essa dose ela está extrapolando, porque Vilhena está trazendo uma série de informações, de cuidados, que a gente vai, no último bloco, falar especificamente disso. Vilhena, quais são as complicações mais comuns do diabetes? Esse aspecto é muito importante, Maurílio. Porque é uma doença que as pessoas não percebem, né? Só vão perceber lá no final das suas complicações. Eu brinco com os meus clientes que se cada vez que o açúcar subisse, doesse a pontinha do dedo, estava resolvido o problema. É verdade. O grande problema do diabetes é exatamente a capacidade que ele tem de evoluir, causar complicações graves na surdina, sem dar absolutamente nenhum sinal, nenhum sintoma. Quer dizer, esse é que é o grande problema. As pessoas precisam entender, acreditar e se cuidar. Porque se elas forem esperar, por exemplo, que um dos graves problemas, por exemplo, é sobre a visão. Se ela for esperar que a visão dela tenha alguma alteração pelo diabetes, isso só vai ocorrer no final da coisa, quando ela já está com a função severamente afetada. Antes disso, o pé já teve problema. Exatamente. A mesma coisa, os ferimentos dos pés, né? Quer dizer, a dificuldade de vascularizar e de nervar os pés, que diminui a sensibilidade dos pés e com isso dão lesões que inicialmente são lesões bobas, facílimas de ser tratadas, mas o paciente não sente. Ele não sente, o que você não sente, a dor é um grande protetor, né? O que você não sente, você não toma providência. Então você, por exemplo, se tiver um calo aqui com o meu sapato, né? O calo começa a doer. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar, tirar meu sapato. Assim. Agora você imagina se o calo não doesse, né? Ele ia evoluindo com uma infecção ali no calo, aí depois essa infecção ia se agravando e na realidade eu só ia perceber isso quando a infecção já tivesse subido e começasse a me dar sinais para cima do joelho, que porque a sensibilidade do diabético mal controlado, fundamentalmente ela é perdida quanto mais distal, quer dizer, quanto mais longe, né, da região central do corpo, mais você vai perdendo, né? Então, coisas bobas como micose na unha, por exemplo, pode se transformar um problema sério, né? em doenças sérias, né, no diabetes. E sem falar que o paciente que está diabético e não está controlado, as infecções são mais graves, né? Certamente são mais graves, porque como existe uma obstrução nos vasos, né, as células de defesa do corpo têm dificuldade de chegar lá. Os antibióticos têm dificuldade de chegar lá. Quer dizer, existe realmente, fica uma região que a gente pode chamar assim uma região quase que sequestrada, né? Então essa é uma dificuldade que a gente tem no tratamento do diabetes. Eu acho que o diabetes é uma doença que eu divido os meus pacientes entre aqueles que entenderam o diabetes e os que não entenderam o diabetes. Se você não entende o que é diabetes, você tem grande dificuldade de adotar condutas que às vezes são condutas desagradáveis mesmo, tem que fazer dieta, por exemplo, ninguém gosta de fazer dieta. Agora, se você souber por que você tem que fazer a dieta, aí já fica um pouquinho mais fácil você fazer a dieta, né? E a mesma coisa esses cuidados com os pés, o cuidado com a visão, cuidado com as infecções, né? Cuidado com a hipertensão com também. A hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença... recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre isso, quer dizer, a hipertensão arterial, ela é a doença mais prevalente na população adulta, ela atinge 20% dos adultos no mundo, né? E é uma doença, vamos dizer, que apresenta alguns fatores também de mau, vamos dizer assim, de mau gerenciamento da saúde, coisas que você deixa de fazer, coisas que você faz demais. Recentemente foi visto, né? Quer dizer, que a ingesta de sal é uma ingesta absurda, né? Quer dizer, nós deveríamos ingerir 2,5, 3 gramas de sal por dia, né? A gente ingere, o cidadão normal está ingerindo quase 10 vezes, em média, isso. Quase 10 vezes em média. Quer dizer, aquelas pessoas que têm um organismo, vamos dizer, premiado, suportam muito bem isso, mas as pessoas, de uma maneira geral, acabam sofrendo da hipertensão arterial. E aí nunca vem o sal sozinho, o sal vem junto com as frituras, as gorduras que são gorduras agressivas, né? Que dá um aumento do LDL colesterol, a baixa
HDL colesterol. O HDL colesterol é aquele o colesterol faxineiro. bom e o colesterol ruim. O HDL é o assim. faxineiro vascular, né? Ele é o colesterol protetor, né? Que limpa os vasos, né? E o LDL é aquele que até não é por má índole dele, não, mas ele tem que ir para algum lugar. Para algum lugar. Ele vai do fígado para fora. Então, na realidade, ele acaba agindo em algum lugar, geralmente junto com a hipertensão, né? Quer dizer, formando as placas. E aí você mistura as complicações do diabetes com a hipertensão e você potencializa mais ainda essa complicação. Eu era acadêmico e me lembro de ser chamado em casa para atender o pai de um colega da minha turma. Ele estava tomando banho e caiu, infartado. Ele era diabético, não sentiu nada, caiu infartado e acabou depois falecendo, coitado. Mas é uma complicação que você deve ter com alguma frequência. Eu acredito que, sabe, eu acho, Maurílio, que essa questão, então por isso que eu te digo que educação e saúde, quando eu tenho a oportunidade de me manifestar, eu sempre digo, as pessoas têm que entender bem que a doença ela vem de dois focos, vem de dois lados. Um lado que você não pode evitar, que é a sua herança genética. Eu sempre brinco com os clientes aqui dizendo o seguinte, olha, se a gente quiser culpar alguém por causa da nossa herança genética, a outra alternativa seria a gente não ter nascido, porque não teria, não era aquele espermatozoide com aquele óvulo, aí não nasceu o Maurílio, nasceu o João, o Fernando, mas não nasceu o Maurílio. Então não adianta a gente reclamar. Mas a outra parte é uma parte que realmente depende muito de você entender e adotar as medidas necessárias. Agora, também não é ficar paranoico com a coisa, é viver bem. Aliás, viver bem é muito importante. Viver com felicidade, buscar felicidade. Você sabe que todos esses rancores, ressentimentos, ódios, eles produzem hormônios. Tem um hormônio chamado cortisol, que é produzido por esses sentimentos ruins, que esse hormônio é altamente destrutivo sobre o nosso organismo. Então, todo o organismo, né? Todo o organismo. Mas especialmente sobre os neurônios, daí porque às vezes as pessoas acabam tendo doenças degenerativas, né? Que influem sobre a memória, também sobre os vasos, né? Então esse cortisol, quer dizer, a gente puder procurar viver de uma maneira solidária, viver generosamente. Generosidade, por exemplo, é uma coisa, né? Quando eu falo isso, pensam que eu estou brincando, eu estou falando sério. Generosidade faz bem à saúde, tá? Generosidade faz bem à saúde. Isso aí não estou vivendo aqui tá falando, não. Isso aí, exatamente. Crer em alguma coisa faz, amor ao próximo faz, enfim. Existem muitos sentimentos bons que produzem endorfinas, que são hormônios do bem, hormônios que dilatam os vasos, fazem os vasos funcionar melhor, né? Então eu acho que viver bem assim, é importante. Agora, existem certas questões, principalmente na parte alimentar, que você tem, e também de exercício físico, né, de atividade física, que realmente são importantes. Um exemplo clássico é essa questão da movimentação, né? A gente tem que ter ciência disso. Para entrar aqui, eu pego meu carro, tenho direção hidráulica, então não faço força para virar o volante, eu aperto ali o negócio para levantar o vidro, né? Vidro elétrico, né? Botão automático, meu carro chega em casa, o portão abre automaticamente. Tem também portão automático, quer dizer, a gente tem que ter essa dimensão, quer dizer, se a gente tem uma musculatura e está deixando de usar essa musculatura em eventos simples, né? Vai pagar o preço. Vai pagar o preço por isso. Então você tem que buscar formas de antagonizar isso, você tem que entender isso para realmente aí sim fazer uma atividade física regular, né? De vez em quando pegar a sua família e fazer um piquenique, por exemplo, ao invés de chegar aí para o shopping, né? Vai para um lugar onde tenha... O shopping bom é aquele que tem escada rolante, né? Porque aí por isso que eu estou dizendo, né? Porque agora, se você pegar, né? Vai aqui para a subsede do parque. Vai lá na feirinha, né? Caminha a feirinha toda. Vai, exatamente, são procedimentos simples. Você sabe que embora as academias, quer dizer, tenham aí a sua função, nenhum médico
Nenhum médico que trabalha nessa área vai dizer para o cliente assim, você tem que ir para a academia. Não diz, você tem que fazer atividade física. Essa atividade física pode ser uma atividade física informal, certo? Você pode ir para um lugar que você tenha lugar, espaço para caminhar, vai ser importantíssimo. Né? Os filhos, por exemplo, né? Eu sempre me lembro da figura, né? De quando você vê uma ninhada de cachorrinhos, né? Os cachorrinhos ficam lá fazendo aquela bagunça, não sei o que e tal. Porque aquilo ali é instintivo, é a vida é assim. Se pegar crianças hoje em dia, as crianças ficaram o dia inteiro lá, só mexendo os dedinhos no videogame, quer dizer, é claro que vai se pagar um preço por tudo isso. Né? Eu tenho um primo que é cardiologista, ele sempre falava do programa dos 3 pontos de ônibus. Né? Em vez de você vai trabalhar aqui, o Vilhena está instalado aqui no Lúcio Meira 36, não é isso, Vilhena? Um consultório muito bonito. Em vez de você descer aqui nesse ponto aqui em frente, desce 3 pontos antes e vem caminhando. Essa caminhada aí que vai dar aí talvez 200 metros já vai... ela é de tanta valia. Na hora do prédio, se você tem um andar para subir só, suba de escada. Exatamente. Se você vai descer, se vai descer somente 2 andares, desça de escada. Eu acho que, na realidade, esses procedimentos simples são procedimentos que a gente pode, sem grande esforço, adotar no dia a dia e com um grande impacto, porque lembre-se daquilo que eu tô falando, quer dizer, é muito importante a gente ter em mente que as crianças, se nós estamos com esse problema, a geração que vem aí vai ter problemas muito maiores, porque eu, por exemplo, me lembro que eu brincava na rua com os meus amigos. Você praticava algum esporte também? Eu pratiquei esporte a vida inteira, mas independentemente disso, hoje as crianças não podem ir à rua. Os pais, por questões da violência, de tudo mais, né? E eles não vão mais à rua. Eu brincava na rua, eu jogava bola na rua, entendeu? Eu jogava bola de gude, eu brincava de pique-esconde. Então, nós vivemos assim, nós vivemos assim e já estamos pagando esse preço pelo que vem depois. Agora imagine essa nova geração, né, que está praticamente parada em casa, tolhida porque tem muita diversão dentro de casa e tolhida porque os pais têm medo da violência. Quer dizer, é realmente uma coisa que as pessoas agora começam a se preocupar, né? E eu acho que a gente deve ter uma atenção a pelo menos adotar esses procedimentos simples, entendeu? De realmente fazer, caminhar, normalmente não precisa levar seu filho sempre para o colégio de carro, né? Eventualmente pode ser, ele já tem uma certa idade, etc, tal, ele pode ir a pé, às vezes você mora perto do colégio, né? Então são pequenas coisas que a gente pode implementar na vida, pode fazer e tem grandes efeitos. Eu tenho certeza disso. Outro dia eu dei parabéns a um amigo meu, Daniel, que eu estava vindo para o trabalho, ele estava vindo andando, eu falei, o que o carro quebrou? Não, eu estou caminhando para o trabalho porque eu não tenho outro tempo para fazer isso. Então eu estou indo a pé e retornando a pé. Exatamente. Eu acho que essa atitude é uma atitude sábia. E veja bem, como ele faz isso todos os dias, né? Eventualmente, o dia que ele estiver atrasado, tudo bem, ele pega o carro e leva. Mas se ele tem tempo nos outros dias, é ótimo que ele faça assim, entendeu? Então acho que é isso que me parece que é uma questão até de bom senso, não é nem questão científica, não. Eu acho que transcende a questão científica. Isso é uma questão realmente de bom senso. Vamos para mais um intervalo e na volta falaremos sobre perguntas que são as mais comuns no caso do diabetes.